ela está sendo usada pelo Espírito Santo ou ele está sendo usado por ele mesmo? Peraí, vamos devagar. Vamos devagar, que é o seguinte. Eu posso pontuar referente a isso aí, dentro da tradição judaica. Para você ter uma ideia, a estola, o talit e o tefelim, ele não pode ser usado por alguém que não é judeu. Tem muitas igrejas que estão sendo usadas. Ele não pode ser usado, nem a shofar pode ser usada. Por quê? Porque é um símbolo muito sagrado para a lei judaica. Você está entendendo? Então, tocar naquilo que não faz parte da minha tradição é querer violar a tradição de um estado e de um país. Você está entendendo? Então, aqueles homens para usar aquilo ali, eles têm uma preparação terrível, Júnior. Eles têm uma preparação terrível. Aqueles caras entram dentro das sinagogas, dentro das bibliotecas, e eles comem livros, comem escrituras. Eles oferecem em sacrifício o seu bem-estar, a sua vida, para poder trabalhar daquela maneira. Então, hoje a igreja entre aspas, né? Porque uma igreja séria, ela vai trabalhar a Bíblia da maneira que ela é. Entenda só, da maneira que ela é. Ela não vai entrar naquilo que ela não pode. Como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela não pode ser reproduzida depois que ela saiu da terra. Ela não pode ser reproduzida mais nenhuma réplica. Mas muita igreja está pegando réplica de Arca da Aliança e jogando dentro da igreja. Aonde a Arca da Aliança foi lá no Antigo Testamento. Então, quando Jesus ressuscita e ele sai dos mortos para a vida eterna, ele está dizendo: a arca passou, agora eu estou enviando o Consolador para entrar dentro de vós, pois agora, a partir de agora, já não existe arca feita pela mão do homem. A arca agora sou eu e você. Então o Espírito Santo, ele tem que habitar dentro de que arca? De nós. Exatamente. Então, eu pegar um símbolo judaico, pegar como é que eu posso falar? Algo que se usa em cultos e rituais judaicos e trazer para a igreja ocidental. Você está entendendo? Por quê? Mas assim, a igreja não está sendo atualizada, não? Não. Atualizada em que termo? Porque assim, se for para atualizar, muita coisa vai começar a mudar. E Jesus disse que não muda. A palavra dele é a mesma, desde o início. Então a palavra dele é a mesma. Entendeu? Ele nunca vai mudar. Os homens tentam atualizar aquilo que é de Deus para poder pegar aquilo que eles querem fazer e que eles querem projetar dentro da igreja e dizer que aquilo é real, com o endosso da Bíblia Sagrada. Aí é onde vem o problema. Muitas pessoas, por não ter a condição de ter um bom estudo referente à palavra, de não ter tempo, trabalha, tal, aí muitos de sacerdotes, vamos chamar assim, sacerdotes mau caráter, se utiliza do pouco conhecimento de muitos para tentar enganá-los com certos truques de mágica que estão trazendo para dentro da igreja. Você está entendendo? Então, o profeta, voltando à pergunta, o ofício de profeta já acabou, diz a palavra lá no livro de Mateus, que a lei e o profeta foi até João, o Batista. Então, lei e profeta até João, o Batista. Existe a palavra profética, existe a mensagem para o coração do homem que salva, cura, liberta e transforma, mas profeta hoje acabou, faz tempo. Muitos estão usando esse termo para trazer chave de carro, chave de apartamento, mas nunca a chave do céu. Esses profetas hoje estão, tipo assim, estão moldando a igreja para trazer algo que o povo queira escutar, não certo. Salvação. É isso que... Não salvação. Exato. Porque hoje o mensageiro de Deus, ele tem que trazer a mensagem em si para salvar pessoas. E não para amaciar ego ou endossar a pessoa continuar pecando. Os profetas de hoje. Porque assim, hoje tem um problema. As pessoas querem chegar na igreja, querem receber palavras que vão
maravilhar a carne, mas não querem ser repreendidas pelo erro e o pecado que elas cometem. Por quê? Porque se isso acontecer, você está mexendo com o psicológico da pessoa. Você está mexendo aonde você não pode. Entendeu? E muitos aí ainda vão mais longe, mais distante. E muitos aí ainda vendem a Assunção. Vai lá, bota panos quentes em cima disso. Entendeu? Ajuda a pessoa a continuar pecando, continuar no erro, só para não perder o dízimo daquela pessoa dentro da igreja. Me diga uma coisa sobre o profeta do Antigo Testamento. Ou o profeta do Novo Testamento, que foi até João. Quando esses profetas chegavam numa cidade, aquela pessoa que estava ali recebendo o profeta, ele ficava com medo? Ou... A primeira palavra que ele falava, tua vinda aqui é de paz? Ou seja, já sabia que quando chegava um profeta não vinha à toa, ele vinha para... Deixa eu ser... Me dá um minuto para ser boca de Deus na tua vida? Isso não existia, né? Não. Quando o profeta chegava, primeira coisa que perguntava, a tua vinda aqui é de paz? Porque sabia que quando Deus envia o profeta não vinha para endossar pecado e nem alisar pessoas que estavam cometendo erro e ali dizer, não, continue, porque eu já vi situações em lugares aonde a pessoa estava em uma situação, cometendo situações de erro, e chegou um pseudo profeta e disse, continua na posição que tu estás. O quê? Pecando? Porque eu estou ouvindo a tua oração. E era tudo, menos Jesus usando aquilo ali. Rapaz. Eu não vou tocar nisso não. Mas vamos lá. Eu, assim... 1 Coríntios diz assim, não toque, ninguém usa a pessoa. Mas, porém, você tem o direito de julgar e pesar a profecia. Distinguir, né? Se aquilo é de Deus ou não. Exatamente. Vamos deixar os profetas. Olha aqui pro pessoal, rapaz. Você está muito devagar. Vamos deixar os profetas para lá. Júnior, você não é assim. Vamos embora. Olha, eu vou trazer um tema aqui muito polêmico, que é o que mexe com a minha estrutura, né? De muitos por aí, muitos pastores, pregadores, ministros, e até aqueles que se dizem ser ministros do Evangelho, sobre o relacionamento moderno. Né? O que é o relacionamento moderno? É o casamento. A gente já tem falado um pouco sobre isso. Certo. Mas o que não é sobre o casamento em si, sobre se ele pode ser batizado, isso eu não quero entrar nessa questão. Eu queria entrar em outra questão sobre algumas dúvidas da minha cabeça, que só tem nela mesmo. Pode falar. Sobre Se eu puder responder. Sobre fazer, eu posso falar? Sobre fazer o sexo antes do casamento. O que é que você acha sobre essa polêmica que todas as igrejas hoje em dia estão sendo atualizadas e elas aceitam, muitos aceitam, e eu queria saber de você a sua opinião sobre fazer sexo antes do casamento. Vou lhe falar uma coisa bem clara, Júnior. O que foi que Paulo falou referente aos fornicadores? Mas antes disso, deixa eu puxar aqui só nos originais, que é pra gente falar certinho. Para você ouvinte que tá aí, você vai saber agora entender o que é um fornicador, tá bom? Que é para não sair nada sem os pontos colocados no lugar certo. Vamos lá. Fornicador. Preste bem atenção. Você vai começar a entender o que é, pois existe um problema com as pessoas de má interpretação. Não é que eu esteja defendendo fornicador não, por favor, tá? Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra mais comum traduzida como fornicadores é pornos. Pornos. Se eu tiro o acento, ele se torna, entendeu? É pornos do grego. Então vamos lá. O que significa isso? Vem da origem de uma palavra chamada porneia. Imoralidade sexual. Olha só. Raiz ligada à venda e comércio do próprio corpo. Ou seja, a palavra porneia, ela entra em prostituição, relações
sem aliança ou pacto no altar, adultério, incesto, uso do corpo do outro como objeto e práticas sexuais associadas à idolatria. Então, você já vê aqui que os fornicadores, quando Paulo fala, ele está falando de pessoas que não têm pacto no altar. Porque quando eu caso e recebo a bênção no altar, eu estou endossando e deixando claro para todo mundo ver que sou casado e que a mulher que está comigo também está se casando. Ou seja, a partir de agora, eu posso viver matrimonialmente com essa pessoa sem ser apontado e nem tampouco julgado pela Bíblia, porque eu assumi o casamento perante o homem e perante Deus. Então, os fornicadores não herdam o reino dos céus. E isso Jesus não muda. Entendeu? Fornicadores, adúlteros e dentre outras pessoas, entendeu? Que ela não vai conseguir herdar o reino se ela não praticar da maneira certa o que a Bíblia ensina. Porque ele diz assim, mas ninguém pratica a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia diz que nós temos que andar em santidade com Deus. E procurar nos santificar e andar da forma que Deus manda. No caso, eu sendo não evangélico e a minha esposa é evangélica. Certo. Agora já mudou o cenário. Ela é do evangelho. Ela é evangélica. Ela é evangélica. Eu não sou. O homem não é. Pronto. Não. Maria é evangélica, João não é. Mas ambos não eram. Mas ambos não eram e cometeram a porneia antes de se tornarem cristãos. Antes, eu não. Eu ainda não sou cristão. Mas ela não era. Me convença a eu ser cristão. Eu não sou cristão. Primeiro, ela não era comigo e a gente praticou, porque a gente não casou, a gente não teve casamento, certo. Mas a gente praticou a fornicação. Antes do casamento. Antes do casamento. E um detalhe, ela também não conhecia Cristo, como você até hoje ainda não conhece. Não conhece. A gente está falando de pessoas hipotéticas, tá, gente? Hipotética. Vamos lá. Só para vocês entenderem. E ela acabou conhecendo a igreja Mão no Arado. Certo. E aceitou Jesus. Certo. Mas eu ainda não aceitei. Certo. Aí vamos lá. Ela agora é cristã. Certo. Aceitou Jesus. E continua comigo em casa. Eu não cristão, mas ainda a gente tendo atos sexuais. Eu vou ser logo direto. Certo. Atos sexuais. Essa mulher ainda, essa minha esposa, ela aceitou Jesus, mas ainda está errando. Ou não? Ela aceitou Jesus e você não quer saber de crente. De crente. Comigo o crente... vamos dizer assim, porque as pessoas dá para entender direito o que a gente está falando. Eu quero saber de crente. Certo. E você já tem um relacionamento muito antigo. Antigo. Com filhos, vivem bem. E eu vou mandar por acaso ela se separar de você? Não, não vai mandar. E nem tampouco mandar você se separar dela para poder ela ter uma vida íntegra. Vamos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo número 12. Vai falar o quê? Abra a Bíblia para você ler. 1 Coríntios. Tá aqui, a gente fez isso aqui, eu acho que acredito, semana passada. Foi. 1 Coríntios, né? Deixa eu só pegar aqui. 1 Coríntios. Vamos pro original. Lembrando que o que eu estou dizendo, a mulher evangélica e o homem não. Certo. Ela aceitou Jesus e o homem não aceitou. Mas ela ainda continua fazendo ato sexual e não é casada. Certo. Ela continua no pecado. 1 Coríntios. Capítulo 7, versículo de número 12. Versículo 10, vamos começar do 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas os outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher dele...